Você já ficou travado nesse tipo de questão. Se 3 pedreiros fazem um muro em 10 dias, quantos dias 5 pedreiros levam? Se a resposta não veio na hora, aí, então é porque você tem um pouco de dificuldade com regra de 3. Então fica nesse vídeo que hoje você vai aprender mais sobre regra de 3, simples, compostas e inversamente proporcional, hein? Eu sou o professor Paulo e esse é o vídeo de hoje aqui no canal. Então vamos lá entender mais um pouquinho de regra de 3. A gente tem que começar descobrindo as grandezas. Então vamos lá. O que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que dá para ser medido, como por exemplo o tempo, a velocidade, a distância, o preço, o número de pessoas, quantidade e dentre outros. Tudo aquilo que tiver no enunciado que dá para medir, que tem quantidade, é aquele que a gente mede, volume, quantidade, essas coisas, é uma grandeza. Então a gente tem que identificar no exercício as grandezas. E as grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais. Então, elas são diretamente proporcionais. Então a gente põe a setinha para cima. Ou então elas serão inversamente proporcionais. E aí, quando elas forem inversamente proporcionais, elas terão uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Vamos para o exercício para vocês conseguirem entender melhor. Vamos lá para um exemplo. Exemplo 1. Uma gráfica imprime 100 cartazes em 2 horas. Quantos cartazes imprime em 5 horas, mantendo o mesmo ritmo? Vamos lá, vamos descobrir aqui as grandezas. Então a gente tem número de cartazes, que é uma grandeza, certo? Então vamos aqui, cartazes e horas, certo? Então a gente imprime 100 cartazes em 2 horas, correto? Então em 5 horas, quantos cartazes que a gente imprime? É X, não é? Então, e aí? Ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? O que você acha? E aí, descobriu? Elas são diretamente proporcional. Por quê? Vamos entender aqui. A gente sempre olha pela grandeza a que a gente está querendo. Então vamos lá. A gente tem um total de 100 cartazes, não é isso? A gente tem um número de 100 cartazes. Se a gente aumentar a quantidade de horas, não quer dizer que a gente aumenta a quantidade de cartazes. Então isso ela vai ser diretamente proporcional, porque quanto mais horas eu demorar, mais cartazes eu vou imprimir. Então isso faz com que ela seja diretamente proporcional, ou seja, quanto mais uma aumentar, mais a outra também aumenta. Quanto menos uma aumentar, quanto mais ela diminuir, mais a outra vai diminuir também. Então, quando elas são diretamente proporcional, como que a gente faz? A gente multiplica cruzado. Então, vai ser 100 vezes 5, que é igual a 2 vezes x, que dá 2x. Então, aqui vai ser 500 igual a 2x. X vai ser igual a, passo o 2 dividindo, 250. Então, em 5 horas, eles vão imprimir 250 cartazes. Diretamente proporcional é bem tranquilo, né? O trem começa a pegar agora, no inversamente proporcional e quando for regra de 3 composta, hein? Vamos lá para o inversamente proporcional. Exemplo 2. Um carro a 60 quilômetros por hora leva 2 horas para fazer uma viagem. Se aumentar a velocidade para 80 quilômetros por hora, quanto tempo leva? Então vamos lá, a gente tem as grandezas aqui que é a velocidade e o tempo, correto? Então aqui a gente tem a velocidade e o tempo. Então a velocidade é de 60 quilômetros por hora e eles demoram 2 horas para fazer. Se a gente tem 80 quilômetros por hora, então vamos ver, a gente vai gastar um tempo de X, né? Então vamos lá. Se a gente aumentar o tempo, quer dizer que a gente vai diminuir a velocidade. Então aqui a gente aumentou a velocidade, quer dizer que a gente vai diminuir o tempo. Entendeu? Quanto mais rápido a gente for, quanto maior for a velocidade, em menos tempo a gente vai fazer o percurso, não é? Então aqui eles são inversamente proporcional. E quando eles são inversamente proporcional, a gente faz a multiplicação em linha. Então a gente faz 60 vezes 2, 60 vezes 2 e 80 vezes x, 80x, correto?
Aqui, 60 vezes 2 vai dar 120, que é igual a 80x. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 80, que a gente corta, e vai dar x é igual, vamos passar para cá aqui, ó. X é igual a 1,5. 12 dividido por 8 vai dar 1,5. Então, ou seja, eles vão gastar 1,5 horas para chegar no tempo subindo a velocidade para 80 km por hora. E 1,5 significa o quê? Então aqui a gente não tem um inteiro. Um inteiro não é 60 minutos, que é 1 hora. E meio é metade de 60, então é 30 minutos. Então é o total de 1 hora e 30 minutos que eles vão gastar. 1,5. Bem tranquilo, né? Cuidado pra você não cair nessa pegadinha de horas para minutos, hein? Então agora vamos lá para a regra de 3 compostos. Aqui é onde o bicho pega, hein? Aqui é onde vocês mais erram. E você vai ver comigo hoje que é bem tranquilo. Então vamos lá. Em uma fábrica, 10 máquinas trabalhando 8 horas por dia produzem 1000 peças em 5 dias. Quantas máquinas são necessárias para produzir 2000 peças em 4 dias trabalhando 6 horas por dia? Então, como a gente descobriu, a gente vai primeiro tirar as grandezas, né? Então aqui a gente tem uma quantidade de máquinas, a gente tem uma quantidade de horas, a gente tem uma quantidade de peças e uma quantidade de dias, né? Então vamos lá, no primeiro aqui a gente tem 10 máquinas trabalhando a 8 horas, produzindo 1000 peças em 5 dias. E a gente quer saber quantas máquinas são necessárias, então aqui quantidade de máquinas é X, para produzir 2000 peças, então é 2000 peças em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então vamos lá. Você lembra que eu te falei, né? Então a gente tem que olhar pela incógnita. Então vamos começar olhando pela quantidade de máquinas. Quantidade de máquinas vai ser 10 sobre x, que é igual. E aí agora a gente vai ver o que é inversamente e o que é diretamente proporcional. Então vamos lá. Se eu quero produzir a mesma quantidade em menos horas por dia, você não concorda que eu vou ter que ter um maior número de máquinas? Então eu vou precisar de produzir uma quantidade. A gente quer produzir essa mesma quantidade em menos horas por dia. Então a gente tem que aumentar a quantidade de máquina. Então elas são inversamente proporcional. Então aqui se eu tenho aqui elas são inversamente proporcional. Então aqui eu vou ter que colocar o que? 6 sobre 8, que é a quantidade de horas, correto? Agora vamos olhar para a quantidade de peças. Se eu produzo mais peças, eu preciso de mais máquinas. Então, se eu produzo menos peças, eu preciso de menos máquina. Então, é vezes 100 mil, né? Sobre 2000. Agora vamos olhar a quantidade de dias. Se eu preciso de menos dias para produzir, então eu vou precisar de mais máquina. Então quer dizer que ela é inversamente proporcional. Então vai ser 4 sobre 5. Entendeu? Você viu que é bem tranquilo de montar. Se ela é inversamente proporcional, eu inverto. Se ela é diretamente proporcional, eu coloco de cima em cima uma e embaixo a outra, correto? Se ela é inversamente, a gente vai inverter. E agora é só a gente multiplicar. Então a gente faz que 10 sobre x é igual a fazer 6 vezes 4, que é 24. E a gente acrescenta a quantidade de 0. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. E aqui a gente faz 8 vezes 5, que é 40. E 40 vezes 2, 80. 80 e acrescenta a quantidade de 0. 1, 2, 3, 0. Aqui a gente pode cortar esse 0 daqui. Corta, corta, corta.
corta, corta, corta. Então a gente tem que vamos pôr mais para cima aqui, 10 sobre x igual a 24 sobre 80. Então a gente tem multiplicando cruzado, que é 24x igual a 800. E aí x é igual a 800 sobre 24. Então aqui fazendo essa continha, a gente vai ter que x é igual a 33,333 é uma dízima periódica. Ou seja, x é igual a 34 máquinas. Aí você viu que é só organizar as grandezas e comparar. Então vamos lá, você vai treinar esse método agora e você nunca mais vai errar a regra de 3, hein? Primeiro, o que você vai fazer? Identificar as grandezas. Depois você vai classificar ela em direta ou inversamente. Vai montar a proporção e aí você vai multiplicar. Se for diretamente, você vai multiplicar cruzado. Se for inversamente, você vai multiplicar em linha. Na composta, o que você vai fazer? Vai comparar cada grandeza com a incógnita. E aí, se for diretamente proporcional, você cruza. Se for inversamente, você coloca em linha. E aí? Bem tranquilo, né? Então, se você gostou, já segue a gente aí para você acompanhar mais dicas. Valeu, obrigado.